Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Queria chamar aqui a superintendente da Escola Dominical, Dona Sônia, que vai orar pela vida do preletor nesta manhã, que é professor dela. É professor e ela deseja ter boas notas. Então ela vai orar pela vida dele. Glória a Deus, irmãos. Como foi falado aqui, para nós, hoje é um dia muito especial, né? Por ser o dia da Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia que nós comemoramos, né, 168 anos da Escola Bíblica Dominical. Ela foi criada, né? Ela foi a primeira vez que foi realizada uma escola bíblica lá em Petrópolis, pelo casal Calley, né? Então, hoje para nós é um dia muito especial, para todos aqueles que amam a escola bíblica, né, é um dia especial. E eu queria fazer um convite a você. Estou vendo aqui algumas pessoas, né, que não fazem parte da escola bíblica, não é aluno, e eu queria fazer um convite especial a você que não é aluno, para que esteja conosco. Nós estamos estudando, fazendo um estudo muito importante, né, como vivermos neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, eu queria convidar você, esteja conosco. Nós precisamos nos preparar para esses dias. Os dias são difíceis. E hoje, né, o pastor Davidson Bignon, né, meu professor, ele vai estar aqui, né, queria convidá-lo para subir. Ele vai nos trazer, né, uma mensagem falando como a escola bíblica pode ser essa ferramenta para esses dias difíceis. Amém, igreja? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta hora louvar o Teu nome, bendizer, Senhor Deus, o Teu nome, enaltecer o nome santo do Senhor e agradecer ao Senhor, Pai, por essa igreja, por essas portas abertas, Senhor, por essa igreja, Pai, que ama a Escola Bíblica Dominical, pelo pastor dessa igreja, Senhor Deus, o pastor Alberto, que tem, Senhor Deus, nos favorecido, que tem, Senhor Deus, incentivado, Senhor, a escola bíblica neste lugar. Nós queremos entregar, Senhor Deus, nas Tuas mãos, o pastor Davidson Bignon, Senhor, que vai falar, Senhor, sobre como a escola bíblica pode ser ferramenta, Senhor, nesses dias que estamos vivendo, dias tão difíceis, como nós, como alunos, como nós, como professores, como nós, como igreja, Senhor, podemos nos preparar, Senhor Deus, através da escola bíblica dominical, Senhor, usando a escola bíblica como ferramenta, Senhor Deus, como nós podemos nos preparar para esses dias. Senhor, fala conosco, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor já colocou, Senhor, no coração do teu servo as palavras, Senhor Deus, que o Senhor quer que ele fale. Então, Senhor, em nome de Jesus, use o teu filho, Senhor Deus, nesta manhã, como instrumento, Pai, em nome de Jesus, para falar à sua igreja. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. Sendo eu também, já fui professor, né, do pastor Dinester, hoje sou professor da Sônia. Eu costumo brincar com ela em sala de aula, perguntando se ela está sempre acordada, mas ela está muito acordada, não é? Ela sempre está atenta para as coisas do reino de Deus e para os assuntos, né, que dizem respeito à educação cristã. Eu sou professor de hebraico dela e também da turma que ela participa lá no nosso seminário congregacional. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, ali em frente ao Carrefour. E eu sou pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, de modo que eu trago o abraço da minha igreja e também do meu pastor Hidauro, tá bom? Que Deus possa falar abundantemente ao nosso coração. Eu já estive aqui por umas 2 ou 3 ocasiões, mas foram sábados em programações específicas e falando também sobre educação cristã. E é interessante que a nossa irmã me deu um tema, né, o tema que os irmãos estão estudando neste trimestre, que é o tema de assuntos atuais à luz da Bíblia. E eu tenho há muito tempo, eu sou também autor de alguns livros, e eu tenho há muito tempo publicado, já publiquei durante muito tempo, um livro chamado Recados do Céu. Foi o meu segundo livro publicado. Eu já tenho cerca de 10 a 20 livros, entre e-books na Amazon e também livros impressos publicados. E o meu segundo livro foi esse. Nesse livro, eu trato de assuntos atuais à luz da Bíblia, como aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, assuntos polêmicos e atuais, todos à luz da Bíblia. Então, se você quiser, ele está sendo oferecido gratuitamente para você, no formato digital em PDF. Basta você entrar no site www.contextualizar.com.br. Ali você faz o cadastro, você vai ter acesso a muitos e-books gratuitos. Um deles é esse, Recados do Céu, em que você pode ter acesso a uma literatura complementar aos temas que os irmãos já estão estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Não é? De modo que é, de fato, um desafio estarmos falando sobre fé cristã em tempos pós-modernos, em tempos até que hoje em dia o pessoal já diz que são tempos pós-cristãos. E isso para nós é um desafio muito grande. Estarmos vencendo o medo do cancelamento digital, vencermos o medo até mesmo de prisões, porque existe o risco hoje de haver prisão, se você defende valores cristãos, valores tradicionais. Mas vamos vencer isso em nome de Jesus e cumprirmos a nossa missão como igreja do Senhor, de estarmos realmente sendo sal da terra e luz do mundo.
Antes ainda de entrar no texto bíblico da nossa meditação nessa manhã, eu quero apresentar a vocês esse meu livro, o livro Revelações Originais do Salmo 23. Como sou professor de hebraico, sou também mestre em ciências da religião, eu fiz parte também da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que hoje é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, de modo que com essa formação eu consegui fazer um comentário do Salmo 23 totalmente baseado na língua original em hebraico. E especialmente nesse mês, estou lançando também o livro que complementa esse. Está chegando agora no final do mês o meu novo livro, que é o comentário também, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91, que é o salmo mais conhecido da Bíblia também, muito apreciado, e ele é o dobro do tamanho desse livro aqui. Então, ele ainda está sendo produzido, estou aguardando chegar esse mês, e você pode adquirir ou o Salmo 23 hoje, tem alguns poucos exemplares ali comigo, e se você já quiser adquirir o Salmo 91 em pré-venda, você também fala comigo que eu tenho uma condição especial para você, ok? Você pode levar hoje o Salmo 23 e pode também já deixar garantido em pré-venda o Salmo 91 para quando ele chegar agora no final desse mês. Muito bem. Chega de merchan, não é? Vamos falar agora sobre Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto que nós conhecemos bem. O nosso tema, que foi fornecido pela nossa irmã Sônia, é a escola bíblica como instrumento para combater o relativismo na era pós-moderna. Então, temos aqui algumas palavras-chave nesse tema. Escola bíblica, temos também a palavra instrumento e temos o combate ao relativismo de nossa época. E a gente precisa compreender alguns aspectos desse tema, que é um tema importante. Então, Romanos 12, versículos 1 e 2, é um texto que conhecemos, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo fala de um modo muito específico sobre como cristãos poderiam sobreviver, especialmente aqui na capital, em Roma, no coração do Império Romano, e como eles podiam sobreviver numa época em que se dizerem cristãos era uma situação de perseguição, de morte, de tortura, e tudo isso era o prêmio, pelo menos do ponto de vista humano, que os cristãos estavam recebendo por se declararem cristãos. E o mais interessante é que esse prêmio era recebido por eles e eles recebiam com alegria. Eles consideravam um motivo de muita alegria padecerem por causa do nome de Cristo. E o motivo era muito simples. O Império Romano ele havia conversado com a liderança judaica do primeiro século, na época, e haviam combinado ali algumas coisas que diziam respeito ao modo como estariam sobrevivendo. E, na verdade, a religião judaica havia combinado ali com o Império de pagar os impostos, e por esse pagamento de impostos, todos os judeus seriam, pelo menos, não seriam perseguidos pelo Império Romano. Eles gozavam de certos privilégios dentro do Império Romano. Mas aí aconteceu de Cristo fundar a igreja. Aconteceu, então, dos cristãos surgirem. E os cristãos estavam naquela situação. Estavam entre a cruz e a caldeirinha. Nós não somos totalmente judeus,
mas também não somos romanos. Estamos nesse meio termo entre judaísmo e pregando Cristo que não era aceito pelo judaísmo. O que aconteceria então? Os cristãos então foram completamente repelidos pelos judeus porque eles não queriam, os judeus não queriam que os cristãos também gozassem desses privilégios que os judeus conquistaram a duras penas lá no Império Romano no primeiro século. Então os cristãos passaram a ser perseguidos pelo próprio Império Romano, mas principalmente pelos judeus. Esse era o contexto, então, que os nossos irmãos, no primeiro século, estavam envolvidos. Não podiam cultuar livremente a Cristo. Eles muitas vezes faziam isso em catacumbas romanas, nos cemitérios. Não podiam cantar alto, não podiam pregar alto, porque se fizessem isso, seriam perseguidos e presos e mortos. E nesse meio termo haveria torturas também. O que acontece então quando Paulo fala aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma, no coração do império? Ele diz para eles que era muito importante, ele roga isso para eles. E esse rogo, essa palavra rogar, significa pedir com insistência, porque era algo muito importante, algo que faria diferença no modo de vida desses cristãos. E então Paulo diz: não sedes conformados com este mundo. Ser conformado é tomar a forma. Ser conformado é como uma gelatina que você coloca no recipiente e o formato que aquele recipiente tem, a gelatina se formará daquele jeito. Você não pode ser um crente gelatina. Você não pode ser um crente conformado no mundo em que você está inserido. Nós, como cristãos, estamos inseridos nesse mundo não para nos amoldarmos a ele, mas para nós fazermos diferença nesse mundo apodrecido pelo pecado. Amém? Nós estamos aqui para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos a diferença, para influenciarmos positivamente esse mundo que tanto precisa do Senhor Jesus. Então Paulo diz: não se conformem a este mundo. Vocês não pertencem a ele. Vocês não fazem parte desse sistema de coisas. Porque afinal Paulo disse que o mundo jaz no maligno. O mundo está completamente preso, submerso, morto, enterrado no maligno. E não há como a gente querer que sistemas humanos, sistemas políticos estejam resolvendo o problema. O problema está na sua raiz. E a raiz do problema é o pecado que ainda está assolando a raça humana. Então vocês não podem se conformar com este mundo, mas vocês devem ser o quê? Transformados. Como é que eu vou ser transformado? Como é que eu vou ser modificado? E essa modificação não é feita primeiramente por mim. Você percebe aqui que a ação verbal está na voz passiva. Eu serei transformado por um agente exterior a mim. Eu vou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus que trabalha na minha vida, que trabalha no meu coração, porque eu dependo dele para ser transformado. Então eu vou ser transformado, e como que eu vou ser transformado, e como essa transformação acontecerá na minha vida? Pela renovação do meu entendimento. Não sei se os irmãos sabem, mas a palavra grega que é traduzida em nosso idioma, em português, como conversão, é a palavra metanoia. E metanoia significa literalmente mudança de mente. Então, quando você diz que eu me converti ao Evangelho de Cristo, você não está dizendo que você simplesmente deixou de fumar, deixou de beber, deixou de fazer coisas erradas. É mais do que isso. É claro que envolve isso também, envolve também a sua prática diária,
envolve também o testemunho que você vai dar, mas é muito mais do que isso. Converter-se a Cristo é você mudar a sua forma de pensar, a sua configuração mental, ela sofre, ela recebe uma mudança radical. E você que pensava de um jeito, pensava levar vantagem, por exemplo, hoje você pensa diferente, você procura fazer com que o outro tenha vantagens, porque você está servindo ao outro. Entende? A nossa mente muda, a nossa cabeça muda, o nosso coração muda na sua essência, na sua raiz, e não apenas no exterior. Não é apenas pelo seu guarda-roupa que você vê a mudança. Não é apenas pelo seu modo de tratar as pessoas que você vê a mudança. Tudo isso conta, mas a mudança real, ela acontece dentro do seu coração. É o que Jesus disse para Nicodemos com respeito ao novo nascimento, a nascer de novo. É uma nova criatura, como Paulo também disse em 2 Coríntios 5,17. Então, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Qual o objetivo disso tudo? Para que experimenteis a experiência espiritual, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que, para que eu possa experimentar de verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a mente transformada, cativa, presa, acorrentada à mente de Cristo. Isso também quer dizer que você não é livre para pensar o que você quiser. Você não tem essa liberdade. Você não é livre para ter as suas opiniões e ficar até lá o fim da luta, lá do debate na internet. O povo entra em muitas confusões na internet, com muita gente com muita opinião e zero base bíblica para falar essas opiniões. Você não tem liberdade para achar o que você acha. Você tem simplesmente que estar cativo à mente de Cristo. Em nome de Jesus, seja agora renovado no seu entendimento pelo próprio Espírito Santo que vai tratar, que vai trabalhar na sua vida. A palavra-chave que aparece aqui no nosso tema é a palavra relativismo. E o que significa o relativismo? Eu fiz aqui uma definição de relativismo. O relativismo é uma perspectiva filosófica que sustenta que as verdades, valores e normas morais são dependentes do contexto cultural, social, individual ou histórico. Isso significa que o que é considerado verdadeiro, correto ou moralmente aceitável pode variar de uma cultura para outra, de uma época para outra, ou mesmo de uma pessoa para outra. O relativismo geralmente implica que não existe uma verdade absoluta ou normas morais universais, mas sim uma diversidade de perspectivas igualmente válidas. Foi inclusive uma frase dita por Ravi Zacarias, que era um apologista cristão. Ele disse o seguinte: o relativismo afirma que todas as crenças são igualmente válidas. No entanto, quando você diz que todas as crenças são igualmente válidas, você também está incluindo a crença de que todas as crenças não são igualmente válidas. E isso é uma contradição lógica. Na verdade, esse pensamento filosófico relativista, ele é antibíblico. Quando você relativiza a verdade, por exemplo, diz que qualquer coisa é verdade, desde que você se sinta bem com essa verdade. Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. E, de fato, aquilo que te fazia feliz há muitos anos atrás, você que já tem certa idade, você sabe do que eu estou dizendo. O que te fazia feliz lá atrás, hoje já não te completa mais, já não te faz mais feliz. Porque você mudou a cabeça, você amadureceu. Eu costumo dizer que quando eu era adolescente, o que me fazia feliz era ganhar
revistas em quadrinhos do Batman, que meu pai levava lá para casa, eu ficava lendo aquilo. Eu fui meio nerd, né? Eu gostava de ler revistas e quadrinhos de super-heróis. Me fazia feliz aquilo. Eu já fui Batmaníaco na época do primeiro Batman do filme do cinema. Já fui Batmaníaco. Tinha carteirinha do Batman, para você ver como é que eu era nerd. Né? Você acha que isso me faz feliz hoje? Não. Há muitos anos que eu não sei o que é abrir uma história em quadrinhos para ler. Porque eu amadureci. Eu cresci. O que me faz feliz hoje é, primeiro, estudar a palavra em profundidade. Também é ter a minha família em ordem, minha saúde em ordem. Isso me faz feliz. Olhar para minha esposa, olhar para minha casa, para os meus pais, meus irmãos, minha família, estar na igreja, numa igreja que está amadurecendo na fé cristã. Tudo isso me faz feliz, porque eu mudei a minha cabeça. A questão do relativismo, ela traz esse problema lógico, como Ravi Zacarias disse. Porque se tudo é relativo, então nada também tem valor. E você acaba relativizando o próprio conceito de relativismo. Veja que loucura. Porque tudo está muito aberto. E se tudo fica muito aberto, você não tem um foco necessário naquilo que de fato é importante para você e te faz feliz. Algum tempo atrás recebemos em nossa igreja alguém que era homossexual, que foi lá visitar, e eu tive a oportunidade de sentar com ele, ficar horas ali conversando com ele, e depois que o culto começou também, explicar para ele algumas coisas. Mas ele estava arrependidíssimo. Por quê? Porque ele havia feito a operação de mudança de sexo. E ele já estava arrependido, porque o pai dele, que o sustentou a vida inteira, havia morrido. E ele estava agora em necessidade. Não sabia fazer nada, não tinha nenhum emprego, não sabia o que fazer, porque ele viveu às custas do pai o tempo todo. E agora, com a mudança de sexo que ele havia feito, a carteirinha social dele não valia de nada. Ele tinha um problema sério para resolver perante o governo, porque ele sequer podia conseguir um emprego de carteira assinada. O que fazia ele feliz se tornou o maior transtorno da vida dele. E só com o Senhor Jesus é que alguém pode mudar a sua própria vida de verdade, e não com conceitos meramente sociais. E eu quero falar para vocês hoje como a Bíblia, como a escola bíblica dominical pode nos ajudar a vencer esse mal, esse problema do relativismo filosófico que assola inclusive o meio evangélico, porque eu já vi, por exemplo, cristãos dizendo dizem cristãos, né? Diziam cristãos, que é feminista e cristão ao mesmo tempo. Homossexual e cristão ao mesmo tempo. Entende como não tem lógica? Não tem como você fazer um encaixe perfeito desses dois sistemas filosóficos? Não dá. Também não dá para fazer um encaixe perfeito entre o sistema filosófico relativista e o sistema cristão, porque o sistema cristão também é um modo de você encarar a vida, de você caminhar a sua vida na direção da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ou você é feminista, ou você é cristão. Ou você é homossexual, ou você é cristão. Ou você é adúltero, ou você é cristão. Ou você é mulherengo, prendam as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Ou você pensa desse jeito, ou você pensa como Cristo mandou você pensar. Não tem compatibilidade. E vamos ver agora, então, 4 motivos pelas quais, eu prometo ser rápido agora nessa fase, 4 motivos pelos quais a escola dominical pode ser uma bênção na sua vida para que você vença essa filosofia do relativismo.
A primeira delas é quando você percebe a autoridade das Escrituras na sua vida. Abra aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Timóteo estava lidando com uma situação muito complicada. Ele era pastor de Éfeso, uma cidade grande, cosmopolita, uma cidade totalmente focada no comércio. E ele estava ali pastoreando sendo jovem. E naquela época, ser jovem era um problema sério, né, no que diz respeito à liderança. Porque no pensamento daquele período, o bom líder era o ancião. Aliás, o nome para presbíteros em grego é ancião. Porque o líder era ancião. Ancião porque conhecia da vida, tinha sabedoria, tinha o que falar. O jovem não tinha o que falar. O jovem tinha poucas oportunidades para falar e mostrar sabedoria. E estava lá Timóteo, um jovem pastor, tendo que liderar uma igreja grande, numa cidade plenamente pagã, em Éfeso, onde era a sede do culto a Diana dos Efésios, a deusa do paganismo, de uma cidade grande, rica e também perseguidora do cristianismo. E então Paulo diz para Timóteo o seguinte, que ele tinha que lembrar o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então você vê aqui, percebe aqui o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro qualquer. As opiniões, ou melhor, os preceitos, as doutrinas que a Bíblia nos traz, são preceitos e são doutrinas que servem para moldar a nossa mente, moldar a nossa vida, transformar o nosso coração de dentro para fora. E quando a gente entende isso e se submete à autoridade da Bíblia, a gente então começa a ter o nosso pensamento moldado e de fato cativo à mente de Cristo. Mas quando simplesmente ignoramos a palavra de Deus, achamos que há compatibilidade em filosofias que são, na verdade, anticristãs. Eu me refiro aqui a filosofias políticas, filosofias sociais, filosofias apenas intelectuais na academia e até mesmo a filosofias práticas que você leva no dia a dia e nem percebe que isso é filosofia. Sabe aquela opiniãozinha que você recebeu da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, na sua criação? Está tão entranhado dentro de você que você nem percebe que esse pensamento que você herdou na sua herança familiar é um pensamento antibíblico. É preciso, então, humildade e é preciso muita diligência espiritual para você compreender as verdades da Bíblia e querer modificar a sua vida pelo que você aprendeu na palavra de Deus. Entende como é difícil? Não é fácil. Se você achava que ser crente é fácil, é porque você não sabe o que de fato é ser crente. Entendeu? Requer mudança total, constante na sua vida. Ser crente não é ser perfeito. Não é ser santarrão. Daquele batistão assim de areia em pé. Todo mundo acha que ele é crentão. Ele é perfeito. Ser crente não é isso. Ser crente é você ser humilde, ser aberto para a mudança que o Espírito Santo vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Então você deve perceber que a autoridade final para a nossa vida e doutrina e o modo como conduzimos a nossa mente é a palavra de Deus. O teólogo cristão e também filósofo Francis Schaeffer, ele disse que se você não acredita em algo, você acredita em tudo.
Quando você não acredita em algo com convicção, você abrirá as portas para todas as crenças, por mais incompatíveis que elas sejam umas com as outras. Então você precisa crer na palavra, na autoridade da Bíblia, e tem que se apegar a essa crença, a essa fé, com todas as forças do seu coração. Não é apenas um conceito intelectual, é o estilo de vida que você tem. É o jeito como você leva a vida. É o jeito como o Espírito Santo vai trabalhando em você. E a palavra de Deus vai moldando você para que você seja mais parecido com Cristo. Ele é o teu modelo. Ele é a tua forma de você enxergar a vida. É através da mente de Cristo que você vai enxergar esse mundo. E esse mundo que se deteriora a cada dia mais no maligno. Você pode pregar o evangelho para ele e não se envolver com ele. Porque nós somos forasteiros aqui. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, é no reino de Deus. O nosso reino é o reino de Deus. Porque se fosse para ser um reino político, Jesus já tinha, com o sopro da sua boca, terminado com todo o Império Romano na sua época. Ele não fez isso. O propósito de Cristo é mudar a humanidade de dentro para fora, a partir do coração. Não é uma mudança estética, meramente. Não é uma mudança política. Não, o sistema continua sendo maligno. Mas se você muda a sua mente e o seu coração de dentro, você vai contagiando outros. E então, de dentro para fora, venceremos o mundo maligno para a glória de Deus. O segundo aspecto que a escola bíblica dominical te ajuda a vencer esse relativismo é que a escola bíblica dominical, o estudo da Bíblia diligente, te dá discernimento espiritual. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Discernimento espiritual, para que você guie a sua vida. Para que você perceba tudo como de fato tudo é. E você nem sempre será discernido. Porque o mundo tem deficiência na visão espiritual. O mundo somente consegue enxergar o seu sistema de modo naturalista. Para eles, morreu, acabou, não existe outra vida além dessa. Então, para essas pessoas que estão no mundo, que seguem certas filosofias que são meramente humanas e carnais, para eles toda a felicidade está concentrada aqui, agora, nessa vida. Mas nós temos a esperança de vida eterna. Nós temos a esperança de uma vida que extrapola essa experiência. Porque, meus irmãos, ai de nós se esperarmos em Cristo apenas nessa vida. A ressurreição de Cristo abriu uma porta gigantesca para a nossa própria ressurreição e a nossa própria esperança renovada de vida eterna após essa experiência. Então, o relativismo ele é vencido quando na escola bíblica dominical você aprende a ter discernimento espiritual, para que você entenda todo mundo à sua volta com o olhar do próprio Cristo, com a mente do próprio Cristo. Foi o Dr. Augusto Nicodemos Lopes que disse que o relativismo moral nos leva a uma sociedade na qual não há mais padrões claros de certo e errado. E isso pode ter sérias implicações para a nossa ética
e para a nossa moralidade. Porque vemos o mundo cada vez mais se desgringolando, o mundo cada vez mais entrando em ebulição, se deteriorando de dentro para fora, como o Império Romano se deteriorou. O Império Romano foi o único império antigo que não foi conquistado por outro império, mas ele foi ruindo nas suas bases a partir de dentro. O Império Romano, então, se esfacelou, porque foi o próprio Deus que trabalhou para que isso acontecesse. E o Império Romano acabou, porque ele se deteriorou, ele apodreceu a partir de dentro. E nesse momento, o Senhor Jesus está nos dizendo que temos que vencer o relativismo. Temos que vencer isso, como sal da terra e luz do mundo que somos como igreja, para que esse mundo conheça a verdade do Evangelho. E essa verdade é uma verdade absoluta, é o terceiro motivo pelo qual precisamos buscar na escola bíblica dominical as bases para vencermos o relativismo. É a busca e o entendimento da verdade de Deus, que é absoluta. Veja o que diz Romanos 8,32 e depois, João 8,32 e depois João 14, versículo 6. Em João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, e não é qualquer verdade, é a verdade de Deus, essa verdade me liberta, mas eu preciso conhecê-la antes. Porque a verdade está ali querendo me libertar, mas se eu não conheço essa verdade, eu não vou ser liberto. Eu preciso conhecer a verdade. E essa busca pelo conhecimento parte de mim. O interesse pelo conhecimento da verdade tem que partir de mim. Conhecereis a verdade. Aí vem a ação da verdade na minha vida, ela me liberta. E veja João 14, 6. Disse-lhe Jesus aqui: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, porque o caminho aqui na cultura bíblica é o modo como eu conduzo a minha vida. Então, quando Jesus diz que ele é o caminho, ele é o jeito que eu tenho que conduzir a minha vida. Eu tenho que imitá-lo em tudo. O modo como ele conduziu a vida dele é o modo como eu vou espelhar na minha própria vida. Por isso que eu sou cristão. Porque eu imito Cristo. Eu espelho Cristo. O caminho de Cristo é o caminho que eu vou seguir. É como eu vou conduzir a minha vida. Então, eu sou o caminho. O caminho personalizado é o Messias, é o próprio Cristo. Eu sou também a verdade absoluta, não é uma verdade relativa, não é uma verdade qualquer, é a verdade com V maiúsculo. Eu sou a verdade. Então a verdade ela é absoluta, porque ela é uma pessoa e não é um conceito meramente. Jesus não trabalhou com conceito, ele trabalhou com pessoas. Ele como modelo e as pessoas aprendendo dele o que é a verdade de Deus. E além disso, ele é o que só Deus pode ser. Ele é a própria vida. Em Deus há a fonte de vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou divino como o Pai é divino. Eu sou Deus, por isso que ele diz aqui no final, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, é a única estrada que me leva à presença de Deus, que me leva ao coração de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a palavra esperança na língua hebraica é tikvah. A palavra esperança é tikvah. Tikvah, ela possui uma raiz, ela vem da palavra kavá. Kavá em hebraico é corda, linha. Então, quando se fala em hebraico esperança,
A gente está dizendo que é uma linha ou uma corda que ata o meu coração à promessa de Deus, que ata o meu coração ao coração de Deus. Então, se você tem esperança de vida eterna, você tem esperança na promessa que Deus te deu. Você tem esperança na promessa de Cristo para a sua vida. Então você vai perceber aqui que a verdade ela é mais do que um conceito. A verdade ela é absoluta porque ela é a pessoa de Cristo na sua vida. O relativismo nega a existência dessa verdade absoluta. Por isso que o relativismo nega a Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Foi o teólogo apologista cristão Os Guinness que disse o seguinte: o relativismo cultural não pode explicar por que devemos nos opor ao racismo, ou à opressão, ou à injustiça, a menos que haja algum padrão moral superior que transcenda as culturas. Isso aqui é interessantíssimo. Por que ele disse isso? Porque se não há um valor moral absoluto, não há sentido em buscar uma vida melhor aqui na Terra. De que adianta você fazer parte de movimentos que prometem o igualitarismo social, que prometem justiça social com base no sistema político, numa construção política, se esse mesmo sistema é relativista, nega valores morais absolutos. Se você nega o valor moral absoluto, você nega qualquer bem que esse valor moral absoluto produz. Então você nega a igualdade, a justiça e a bênção social até. Veja como as pessoas não conseguem nem mesmo entender o quanto o seu sistema de crença relativista ele é inclusive ilógico. Se você quer a bênção desse mundo, se você quer justiça social, não é com os sistemas políticos que você vai conseguir. É com Cristo sendo modelado na sua vida e imitado por outros também. Esse é o papel da igreja. Por fim, o último motivo pelo qual a escola bíblica dominical te ajuda a vencer o relativismo é que você ganha com isso a comunidade e o engajamento dentro dessa comunidade. Abra aí em Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47. Atos capítulo 2, de 42 a 47, que diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é um texto clássico sobre comunhão perfeita na igreja primitiva. Mas entenda, aqui não é socialismo. Porque o socialismo nega a ação de Deus. E mesmo essa ação igualitária, social, de engajamento dos irmãos, só durou cerca de 70 a 80 anos. E isso só aconteceu esse tempo todo, que é o equivalente a uma geração, porque todos eles, sem exceção, estavam cheios do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, nenhum movimento social consegue, de fato, a justiça perfeita que vem de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ali não era política, não era sobre política que ele estava falando. Ali o tema era o reino de Deus, porque é só pela ação do Espírito Santo que todos esses valores absolutos que nós tanto sonhamos, desejamos e lutamos, é só Deus que pode fazer isso.
E durante esse período de aproximadamente 70 a 80 anos, que essa igreja cristã do primeiro século, que não era perfeita, mas estava aqui experimentando, durante esse período, essa perfeição completa, faziam isso porque estavam cheios do Espírito Santo. A tal ponto que Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira destoaram destoaram um pouco dessa ação do Espírito Santo plena na vida deles. Eles cometeram um pecado e foram fulminados vivos na mesma hora. Não teve chance. Não teve disse-me-disse, não teve conversa. Tal era a ação do Espírito Santo, de modo completo, total e real na vida dessa igreja no começo. Mas, insisto, durou pouco tempo, uma geração. Depois disso, todo aquele sistema de dividir tudo, guardar tudo, acabou. Cada um seguiu a sua vida como tinha que seguir. Porque esse avivamento da igreja primitiva, como todo avivamento, ele dura um período de início, meio e fim. Quando termina o avivamento, você colhe os frutos do avivamento. E se você não vigiar, você pode cair novamente e perder todas as bênçãos do avivamento. Muitas vezes percebemos que a igreja cristã, ao longo da história, passou por esse tipo de problema. E de vez em quando o Espírito Santo trabalha, de tempos em tempos, para reavivar. E a igreja reacordar e perceber qual o seu papel no mundo. Lidamos hoje com um mundo cada vez mais secularizado, cada vez mais hostil ao Evangelho. E por que Deus está permitindo isso? Por que provavelmente haverá perseguição no Brasil, como há em outros países? Nós já temos perseguição no Brasil, só que uma perseguição velada. É uma perseguição escamoteada, meio que maquiada. Mas existe já perseguição cultural contra cristãos no Brasil. Pode ser que chegue o dia que essa perseguição, que hoje é apenas cultural, se torne institucional. Como em países muçulmanos acontece, como em países comunistas também acontece. Se isso chegar a acontecer no Brasil, qual vai ser a nossa postura como igreja do Senhor? Se eu sou crente Nutella, como dizem, que conheço de cor todos os cânticos da igreja, sei tudo de cor, mas na hora que eu for perseguido, se eu tiver que ser torturado pela minha fé, será que eu vou negar a Cristo para poder sair dessa situação de perseguição? Será que o fato de eu ser um evangélico, um batistão com B maiúsculo, será que isso vai me livrar da perseguição? Será que de fato eu vou ser fiel a Cristo? Aqui eu não estou falando de aparência. Aqui eu estou falando de essência, do que está lá dentro do seu coração. William Lane Craig, apologista cristão, ele disse: o relativismo não é uma visão sustentável, pois leva à incoerência e à impossibilidade de afirmar qualquer verdade objetiva. Devemos, então, buscar uma base sólida para a nossa fé e para a nossa ética. Eu quero fechar, então, essa mensagem mostrando para você, enfatizando para você, que a escola bíblica dominical, ela pode ser o canal, ela deve ser o canal do seu apoio escriturístico, de onde você vai buscar nela a fonte nas próprias escrituras, para que você então vença o pensamento relativista que ainda está entranhado na sua mente. Através da escola dominical e a sua ênfase na Bíblia, você consegue
deixar de lado todo tipo de pensamento mundano, filosofia mundana, e de fato ter a sua mente cativa à mente de Cristo. A escola bíblica dominical ajudará você a compreender a autoridade das Escrituras, como nós já vimos. A autoridade da Bíblia na sua vida, na sua conduta cristã. Você também vai aprender na escola dominical a ter discernimento espiritual. Você aprenderá na escola bíblica a verdade absoluta, que é a pessoa de Cristo. E, por fim, você vai aprender na escola bíblica dominical a viver em comunidade e a se engajar nessa comunidade para fazer a diferença e, quem sabe, também influenciar positivamente outras vidas, tudo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. O desafio é muito grande. A luta é muito grande. Não pense você que vai ser fácil a gente modelar esse mundo. O mundo prefere as trevas. Mas nós somos aqueles que trazem a luz do Senhor e refletem essa luz para o mundo que prefere as trevas. E a luz vai incomodar sempre as trevas. Mas mesmo incomodando, mesmo não tendo sucesso, mesmo sendo perseguidos e cancelados até no mundo digital, não importa. Pregue o Evangelho, fale a palavra, se esteja firme nas suas convicções, porque a verdade de Deus é absoluta e, no fim das contas, a única aprovação que realmente nos importa, que realmente faz a diferença, é a aprovação de Deus. No final de tudo, ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. É isso que você precisa ouvir no final, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe grandemente.